Bom dia, começando a live da manhã. Aqui em Portugal tá frio. Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre medos. Medo de dar certo. Muita gente acha que o medo de dar errado é o grande ponto, né? Fala Elvis, bom dia, tudo bem? Mas o grande ponto aqui, na verdade, é o medo de dar certo. O medo de dar errado é o que as pessoas deveriam ter, mas as pessoas têm medo de dar certo. Como assim, Humberto? Medo de dar certo. Isso é meio que inconsciente, tá? Não é racionalizado. A pessoa, ela começa a evitar fazer as coisas que vão fazer ela dar certo, porque ela tem medo do que vai vir. Ela tem medo das responsabilidades que vão vir, ela tem medo da alta exposição que vai acontecer, ela tem medo de muita gente vendo as coisas dela, ela tem medo de mexer com mais dinheiro, medo de mais responsabilidade. Só que tudo isso é meio que inconsciente. E aí ela começa a se sabotar. Ela começa a fazer tudo ao contrário, ou ela começa a ativar a trava da procrastinação. Ela começa a enrolar, enrolar, enrolar para fazer a tarefa e ela não conclui a tarefa. Como que eu identifico isso? Você vai identificar isso quando você sabe exatamente o que tem que fazer, mas por algum motivo você não consegue fazer isso de jeito nenhum. Por exemplo, uma coisa que eu converso bastante com meus alunos é sobre a questão de ir lá e colocar o anúncio no ar. Vai lá e põe o anúncio no ar. Aí muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou colocar. Aí passa uma semana, passa 15 dias, e aí você colocou, ah, eu não coloquei, então aconteceu tal coisa. A pessoa dá uma desculpa. Fala, então vai lá e coloca no ar agora, faz isso, isso, isso. Aí você vê que vai passando tempo, daqui a pouco passa 2, 3 meses, a pessoa não colocou o anúncio no ar. Por quê? Porque ela tá com medo do que vai vir. Ah, mas eu não estou preparada para receber essas pessoas. Ah, mas eu não estou preparado para não sei o quê. Ah, mas o meu feed não tá bom. Ah, mas não sei o que lá. Oh, mas o que você acha que vai acontecer desse anúncio? Você vai colocar esse anúncio no ar e milagrosamente um monte de coisa vai acontecer e você não está preparada para essa exposição, você vai ficar famosa por causa desse anúncio. É isso. Ah, não é. É que a pessoa ela começa a racionalizar isso e ela começa a perceber que ela está insegura, ela está com medo do que vai acontecer. Por quê? Porque tudo aquilo que você não viveu realmente gera uma certa estranheza, realmente gera um certo medo, gera um certo desconforto. Porque é uma situação nova, é algo que você ainda não passou, é algo que você não sabe como vai ser. E isso gera um certo desconforto, isso gera um certo medo. Só que isso precisa ser enfrentado. Se você não enfrentar o seu medo de dar certo, você vai acabar dando errado, porque você vai fazer tudo para não dar certo. Isso é muito louco. Sabe qual que é uma das origens disso? Muitas vezes a origem disso é bloqueio com pai e com mãe. Às vezes você tem um problema com seu pai ou com a sua mãe. Nesse caso, principalmente com o pai. E aí você começa a se sabotar inconscientemente. A sistêmica, a constelação fala muito sobre isso. Você começa a se sabotar para você honrar o teu pai ou a tua mãe, para você não prosperar mais do que eles, para você não ser maior do que eles. E aí você começa a se sabotar para você honrar as suas origens. Isso aqui acontece muito, 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 bastante. A pessoa ela começa a se sabotar inconscientemente, ela começa a deixar de fazer, ela tem medo do sucesso, porque senão ela vai se afastar das origens dela. Isso acontece também nas origens no sentido de onde você veio, as amizades que você tem. Você quer honrar aquele local e aí você não aceita dentro de você prosperar. Porque se você estiver prosperando, você está deixando de fazer parte daquele grupo. E aí muitas vezes você se encontra sozinha no mundo, no sentido de pessoas que vão prosperar também. E aí você quer honrar o grupo, você quer continuar com o grupo. E aí o que acontece? Você acaba se sabotando, você acaba ativando a procrastinação, você acaba não fazendo o que tem que ser feito. Quais são formas de resolver isso? Uma delas é você andando com pessoas que têm a mente de crescimento, a mente para frente. Por quê? Porque elas vão começar a te dar exemplo o tempo inteiro do que tem que ser feito, do que você faz e vai dar certo. Você começa a enxergar também os desafios que essa pessoa está passando. E você começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças. E essas pessoas acabam te incentivando, consciente e inconscientemente. Então você mudar o teu ambiente conta muito. Existem pesquisas feitas em grandes universidades que falam que a maior parte do resultado
está em quem você anda, não exatamente no que você faz, mas com quem você anda, porque o ambiente ele vai te arrastar. Se você estiver convivendo com pessoas de outro estado e você conviver com ela durante anos, você vai começar a pegar o linguajar do local, você vai começar a pegar o sotaque. Tem muitos amigos meus que é engraçado. As pessoas, elas. Tem muitos amigos meus lá da infância que eles estão exatamente do mesmo jeito, vivendo a mesma vida repetidamente. É impressionante. E aí você vai ver, quando você começa a conversar, o dialeto deles é muito parecido. Tem gírias que eu nem entendo mais, gírias modernas. Né? Tô bem por fora. Mas você vê que todos eles falam igual. Aí você fica, caraca, você tá falando igual malandro, mano. E aí você vê que é um padrão, eles estão falando igual. Se você vê pessoas, sei lá, de outro estado, vão ter as gírias de cada estado. Por quê? Porque as pessoas elas se moldam. Para quê? Para pertencerem. Da mesma forma, inconscientemente, elas também se moldam na escassez para continuarem pertencendo. E aí existem outras coisas aqui também na cultura popular, né? No sentido de que ser rico é ruim, o rico geralmente é o vilão, ganhar dinheiro é ficar desumilde e assim por diante. Então, inconscientemente, isso aqui está impregnado na cabeça do brasileiro, principalmente. E aí a gente fica se sabotando, a gente ativa a procrastinação, a gente ativa várias coisas da gente e não consegue avançar. O grande ponto é o que está bloqueando a tua prosperidade? O que está bloqueando o teu crescimento? O que faz você travar? Seja para subir um anúncio, seja para fazer um conteúdo que você sabe que vai dar certo, seja para executar tarefas no dia a dia que você sabe que vão fazer você crescer. O que é que está te travando? O que é que está mais dando sonolência, mais vontade de procrastinar, mais vontade de não fazer? É aqui que você tem que ver. É aqui que você tem que identificar se você tem medo do crescimento, tá? E você tem que transferir esse medo para o medo de continuar no mesmo lugar. Todo o sentimento, todo o vício, por exemplo, é muito importante você colocar alguma coisa no lugar. Nesse caso é um sentimento, não é propriamente um vício. Mas quando você coloca uma coisa no lugar, fica muito mais fácil de você progredir. Então transfere esse medo. Começa a pensar em como que é a sua vida, como que seria a sua vida se você continuar da mesma forma, do mesmo jeito, por 1, 2, 3 anos. Como que vai ser essa vida? Será que é uma vida que você quer viver? Ou será que não é uma vida que você quer viver? Quando você começa a transferir isso, o que acontece? Você começa a mudar o foco do seu inconsciente. Eu já falei isso em algumas lives aqui. O inconsciente, ele é a porta de entrada para a mente superior. Então, se você tem um inconsciente cheio de medos, cheio de bloqueios, você também bloqueia os grandes insights que você vai ter. Você bloqueia a inspiração divina. O que você precisa fazer? Você precisa cada vez mais purificar a tua mente. Você precisa cada vez mais limpar a tua mente desses bloqueios, dessas travas. Então, qual é o seu problema? Seu problema é com seu pai, com a sua mãe? Você precisa perdoar, você precisa ressignificar. Você precisa resolver isso. Seu problema é com amizades, precisa resolver isso. Seu problema é com medo do futuro, medo da exposição. O que é o teu medo? Medo de perder dinheiro? Tem gente que não roda um anúncio porque tem medo de perder dinheiro. Na real, a pessoa está perdendo muito mais dinheiro em não fazer, nos anos que se passam, nos meses que se passam sem ter resultado, do que propriamente subir num anúncio. Cara, geralmente eu pergunto pra pessoa, você vê que é totalmente irracional isso aqui realmente. Fala, você tá com medo de perder dinheiro. Tá. E geralmente eu pergunto é a mesma resposta. Se você perdesse R$ 100 agora, ia mudar o que no teu mês? Ia mudar muita coisa? Ah, não. Falei, está disposto a perder R$ 1.000? Rasgar assim, ó. Vai acontecer alguma coisa? É um dinheiro, mas não. 150. Ah, eu falei isso na mentoria esses dias. R$ 150. Você perdesse R$ 150. Ah, dá pra fazer, de boa. 200. Ela, já começou. Eu falei, então tá, a gente já começou a ver seu limite aqui. Se você não tem coragem de perder dinheiro, você também não tem coragem de ganhar dinheiro. Você não tem coragem de fazer dinheiro. Então vamos lá. R$ 150. Legal. Se R$ 150 não faz falta, você vai começar a pôr no anúncio pensando que você está colocando para perder. Sem contar com o resultado. Só coloca lá e imagina que está perdendo. Ok? Eu, ok. Falei, então você vai colocar. Se você perder, você perdeu.
É isso. Se você perder, você perdeu. Porque na real, a chance de ter resultado é muito grande. Se você faz certinho, meu, ainda mais no método lá que eu ensino pro pessoal, cara, dá muito certo. Dá muito certo. Aí esses dias no portal eu dei uma bronca em todo mundo. Falei, meu, vocês não estão rodando anúncio, vamos rodar anúncio, vamos fazer acontecer aqui. E aí a galera começou a rodar anúncio. Aí pessoas que nunca rodaram anúncio da vida, nossa, eu coloquei 25 euros, voltou 85, a Jéssica tinha me falado. Falei, pô, tá vendo, Jéssica? Ela não, ficou toda animada. Caramba, olha, eu devia ter feito isso antes. Aí outra menina, nossa, eu coloquei 50, voltou 150. Falei, é isso, é isso. Agora tem que continuar, tem que escalar. A pessoa muitas vezes fica com medo de perder dinheiro e ela perde muito, mas muito mais dinheiro por continuar no mesmo lugar. Se eu não tivesse tido coragem em 2017 de ter pedido as contas do meu trabalho com a minha esposa grávida, incentivado ela a pedir as contas também, meu, ela não estava trabalhando com o que ela trabalha hoje. Ela não teria formado pessoas de toda a Europa. Eu não teria ajudado mais de 60 pessoas a faturar mais de 10 mil reais por mês. Eu não teria ajudado tanta gente além disso ainda, inclusive. Eu não teria feito tanta coisa, eu não estaria morando aqui em Portugal. Eu não teria vivido um monte de experiências que eu vivi. Eu estaria ganhando um salário mínimo e meio, 1.500 reais, frustrado da vida, que é o principal. O principal é a frustração que você tem. Eu ia estar frustrado pra caramba por um resultado que eu não tive e pelo potencial que eu sabia que eu tinha. Agora, um conselho que eu te dou é: olha o tanto de dinheiro que eu perdi lá. Quem ganha 1.500 reais por mês faz quanto no ano? Faz 18 mil reais no ano. 18 mil reais no ano é muito pouco. Muito, muito pouco. Só que é uma coisa para fazer a cada semana, cara. 18 mil reais. 18 mil reais no ano. É muito pouco. É muito pouco. É uma coisa que dá para fazer na semana. Nossa, Humberto, tá muito distante de mim. Então imagina no seu mês, 18 mil reais no mês. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é nem um pouco o bicho de 7 cabeças. Nem um pouco. Se você faz, sei lá, um procedimento por dia de 700 reais, de 600 reais, uma mecha por dia, você bate mais ou menos esses valores. Não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer sozinho. Tenho vários alunos que faz sozinho. 18 mil, 20 mil. Já tive aluno que fez 45 mil reais de terapia capilar no fundo de casa. É muito possível. A questão é, você tem que perceber o tanto de dinheiro que você está perdendo por não fazer. O tanto de dinheiro que você está perdendo por não ter coragem. Pelo medo de dar certo. O medo de dar certo é o pior medo de todos. Transfere esse medo para o medo de dar errado. Não de dar errado, o medo de continuar na mesma. Porque o medo de estar errado também te trava. Mas começa a criar medo de ficar na mesma, de ficar no mesmo lugar. De viver a mesma vida. De repetir o mesmo dia. Quantas pessoas estão repetindo o mesmo dia, dia após dia? Ininterruptamente repetindo o mesmo dia. Acordando e revivendo o mesmo dia. Isso é uma coisa ruim. Reviver o mesmo dia. Isso não faz sentido nenhum. Você ficar revivendo o mesmo dia. Então, vamos acordar para esse medo de dar certo. Vamos começar a enfrentar isso aqui. Vamos começar a canalizar isso para o medo de continuar vivendo a mesma coisa. Porque não faz sentido você continuar vivendo a mesma coisa. Todo mundo aqui tem potencial. Todo mundo aqui. Muitas vezes você não acredita em si mesmo porque você não viveu aquilo. Você não viveu. Depois que você vive uma vez, já era. Depois que você aprende a fazer 10 mil reais por mês, já era. Você consegue fazer sempre. Depois que você aprende a fazer 40 mil reais por mês, já era. Você sabe como é que faz. Existe um ditado. Eu preciso aprender a fazer 1 milhão uma vez, depois eu consigo replicar. É exatamente isso. Você consegue saber o caminho, você tem confiança pelo caminho. Você sabe o que fazer. O grande ponto é que a maioria não sabe o que fazer porque nunca viveu. Porque tem medo do sucesso. Então vamos descobrir onde que é essa trava. Vamos quebrar essa trava. Vamos fazer acontecer. O medo de dar certo é o pior medo que você pode ter. Te impede de viver grandes coisas, grandes realizações. E como eu falei, todo mundo aqui tem potencial. Precisa desenvolver alguns fundamentos. Mas se você desenvolver esses fundamentos, se você estiver crescendo, ouve o que eu estou falando. Se dia após dia você estiver crescendo,
você estiver evoluindo dia após dia, um dia após o outro, crescendo, evoluindo em amizades, evoluindo na carreira, na sua técnica, evoluindo em marketing, evoluindo em vendas, você desenvolvendo isso aqui, meu, não tem como dar errado. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Eu já vi pessoas assim, completamente simples. Eu tenho um estudo de caso de uma aluna, meu, ela era uma pessoa que não falava bem, ela não tinha uma imagem pessoal legal, apresentável, ela atendia na periferia, a técnica dela não era boa. Meu, ela começou a desenvolver cada uma dessas coisas. Hoje em dia você vê a outra pessoa, completamente outra pessoa, e ganhando muito mais dinheiro, fazendo muito mais dinheiro. Ela conseguiu chegar nos 10 mil de faturamento, uma pessoa que ganhava 600 reais por mês, conseguiu chegar nos 10 mil no mês. Aí você pensa, pô, essa pessoa muito provavelmente o início dela estava abaixo da maioria que está vendo essa live, a maioria que vai ver essa gravação. Mas qual é que é? A maioria não acredita em si mesma e não faz. Tem medo de dar certo. Então vamos vencer esse medo de dar certo. Tá bom? Se você é nova aqui, tem um link na minha bio, o grupo de WhatsApp. Entra lá, gratuito, a gente manda áudios lá constantemente. E a gente tem um contato mais próximo, tá bom? Se você está no Spotify, o link está na descrição. Então vamos lá, vamos se conectar com o presente, vamos fazer a nossa mentalização de hoje. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração e que você venha realmente fazer aquilo que você não estava fazendo. Fecha os seus olhos, encosta na cadeira e respira fundo comigo 3 vezes para se concentrar no presente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, pela nossa união. Que venhamos trabalhar para viver o melhor ano de nossas vidas. Que venhamos vencer esses medos do sucesso, esses medos de fazer acontecer, esse medo do futuro. E que venhamos ter coragem de um dia após o outro executar aquilo que tem que ser feito, aprender aquilo que tem que ser aprendido, se conectar com as pessoas que têm que se conectar. Que venhamos ser fortes e que venhamos lutar por esse propósito, pois o nosso propósito aqui é abençoar pessoas através do nosso trabalho. E quanto mais pessoas a gente abençoa no nosso caminho, mais dinheiro, consequentemente, a gente ganha também. Respira fundo. Estica seus braços, espreguiça. Assim, ó, 2025 é o meu ano. Eu não quero que você eu não quero que você deixe essa energia cair. Mantenha essa energia com você. O grande segredo é o quê? É o longo prazo. A pessoa que é fogo de palha é aquela pessoa que ela vai estar aquecida naquilo no começo. Ah, vai ser o melhor ano, vai ser o melhor ano. Né? Chegou em fevereiro, tá chegando em março. A maioria das pessoas já desacelerou disso. Continua nessa pegada. Porque o ano se constrói que nem tijolinhos, um atrás do outro. Tá bom? Contem comigo. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto. 2025 é o seu ano mesmo. Vamos pra cima.